Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha aí o nosso canal do Sem Embargos. Seja bem-vindo aí a mais uma de nossas entrevistas aí, mais uma da nossa série que nós temos feito aí com grandes nomes do direito. Inclusive fizemos até com economistas, com médicos, porque a situação ela pede opiniões de diversas áreas. Mas como nós somos um canal que se propõe a questões jurídicas, nós damos ênfase, claro, aos nomes do direito. E hoje nós estamos recebendo aqui, o professor Eduardo Dias de Souza Ferreira. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bom, Maurício? Tudo bom, Pedro? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço aí o convite de vocês, a lembrança. É um prazer revê-los aí depois de uns 3 anos, né, que vocês pagaram os pecados lá É, comigo, armas, né? Até mais, viu? Passa rápido. O que eu não quero também, para mim parece que foi ontem. Então, depois dos 50, a gente fica com a memória um pouquinho. Tá Mas bom, vamos então. lá, vocês estão bem. Parabéns aí pela iniciativa de vocês e vamos tocar aí. Tá bom. Obrigado, professor. Obrigado. O professor tem uma sólida carreira acadêmica aí na área dos direitos humanos, com ênfase a crianças e adolescentes, e também atua como promotor de justiça na vara de crianças e adolescentes. Então, ele é um nome aí bem interessante para a gente conversar, com certeza vai colaborar bastante com a gente. Pedro, tudo bem com você? Tudo bem, Maurício, com você? Tudo certo. Então, vamos começar aí a nossa Muito bom. entrevista? Vamos começar. Beleza, então manda bala aí. Beleza. Então, professor, como o Maurício já destacou, o senhor é uma referência nos temas de direitos humanos, especialmente em questões de criança e adolescente. Dito isso, a discussão que eu pensei em trazer aqui para o senhor era sobre as crianças de comunidades carentes. O senhor até compartilhou hoje no WhatsApp sobre a situação lá de Manaus, que uma igreja estava fazendo uma campanha lá e tal, e chama bastante atenção que nesse cenário de pandemia as crianças, principalmente de comunidade carente, estão em extrema exposição, extrema vulnerabilidade, mesmo em questão de infecção, com, enfim, deficiência em termos de alimentação, saúde, saneamento, coisas do tipo. Então, eu gostaria que o senhor, por favor, comentasse um pouco sobre isso, sobre quais são os seus pensamentos sobre essa situação e como que a gente pode proteger aí nossas crianças, garantir os direitos delas. Olha, pessoal, hoje, na verdade, eu estou atuando como procurador de justiça, né? Depois de 30 anos na MP, agora em fevereiro fui a procuradora atuando na Procuradoria Civil, mas em toda essa carreira do MP, na verdade, desde 1982, eu atuo na área de movimentos sociais e especialmente com infância e juventude. Fiz a opção pelo Ministério Público, porque é onde eu pensei em atuar, não de forma partidária, mas uma atuação política, institucional, porque tudo vivendo numa polis é um ato político, até a omissão, até o não fazer nada é um ato político. A constituição do canal que vocês fizeram dessa forma é um ato político, não necessariamente partidário, em que pese é importante para a democracia, para a rigidez da democracia, para o Estado, os partidos políticos, né? Começando por aí, e essa imagem que eu coloquei, que aliás vai fazer parte de atividades com os alunos, para mostrar bem essa realidade nossa, essa surrealidade, né? Surreal. Se o Dalí tivesse passado por aqui, o dadaísmo e o surrealismo teriam cores mais fortes, um tropicalismo ali na coisa, né? Porque você vê uma criança com traços, com feições indígenas, usando máscara de pano, no meio uma espécie de um grande lixão com muitos resíduos plásticos, fluvial, de chamar a atenção. Então, o nosso país, isso já disse o professor Chico de Oliveira no livro Ornitorrinco,
né, uma nova para uma interpretação do Brasil, e ele chama de ornitorrinco porque é o único na escala zoológica. O nosso grau de desigualdade ele é muito, muito, muito grande. E esse momento do Covid vai revelando tudo isso. Quer dizer, você tem até vagas ociosas no sistema privado de saúde e faltando vaga, leitos no sistema público. E essa questão da unificação das filas. A referência que tem, isso está no logo, essa foto foi publicada ontem no jornal Folha de São Paulo, no caderno Cidades dele, mas agora tudo com essa característica saúde e Covid, com aquela legenda. E o que também retoma a própria ideia do artigo 227 da Constituição, que fala que criança é prioridade absoluta, e fala que é um dever da família, da sociedade e do Estado. O ECA vai dizer que é dever da família, da comunidade, da sociedade organizada e do poder público, para diferenciar bem essas funções e os papéis, e quando a Constituição fala Estado, ela quer dizer União, Estados e municípios. Então, essa mostra bem, quer dizer, você tem uma Constituição, você tem os pactos, a questão da dignidade da pessoa, a questão dos cuidados com os leitos de água, a legislação sobre resíduo sólido, a legislação que protege a infância, e verifica essa situação bastante delicada. Que remédios que a gente tem para isso? Como é que a gente pode superar isso? Acho que essa foto, parando para ver essa foto, não passando o jornal rapidamente, e ela está até no local estratégico do jornal, as páginas mais caras dos jornais são as páginas ímpares. E o espaço mais caro da página ímpar é o terço da página para cima. E essa foto estava bem ali. Você abrindo o jornal, você olhava na página ímpar, bem do lado, abrindo era a primeira coisa que você via. Isso é colocado assim, tem toda uma logística de posicionamento do texto no jornal. E essa situação da criança em Manaus, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer, em favelas em uma grande massa, em palafitas, né? Também existe isso em Pernambuco, existe em outros locais, mas ali chama muita atenção por conta da exuberância do rio e uma grande concentração. Mas é igual aqui as imagens que eu tenho recebido aí diariamente de voluntários, pessoas que estão trabalhando ali na região de Parelheiro, Jardim dos Eucaliptos, Grajaú, mesmo Brasilândia. A região sul da cidade tem mais, porque às vezes de manhã bem cedo, sereno, você já vê aquele sereno, e não é à toa que essas imagens que tem tomado conta aí dos jornais quando vão falar sobre essa situação que está passando a população. E esse conflito, como eu sempre disse para vocês, direitos humanos, ele nunca vai aparecer de forma assim bonitinha, olha, agora vamos ver a liberdade, agora o conflito étnico-racial, é tudo junto e misturado. E o direito, o curso que nós fizemos inicialmente, os 5 anos, ele é uma grande introdução ao estudo do direito, a gente nunca para. E quando você vai viver disso, depender desse ofício, dessa arte, né? Dessas técnicas, arte, enfim. Quando você está operando na realidade, é tudo junto e misturado. Não tem como administrar, como ver uma situação dessa, olhando somente o direito da criança, do idoso, o direito da pessoa com deficiência ambiental. É tudo junto e misturado, tirando os princípios e vendo os conflitos, que é também o que passam aí os administradores. Eu tenho dito ultimamente, nesse período que nós estamos passando no mundo e agora esse ciclo do vírus no Brasil, que nós, em especial aqui, a nossa realidade, nós estamos vivendo tempos pandêmicos, né? Pandêmico de pandemia na saúde e pandemônio na política. Então, agregado a tudo isso, quando a gente não tem uma linha geral, única, dada, embora nós sejamos, graças a Deus, ao esforço dos homens que assim fizeram, muitos morreram na última ditadura, em vários, como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele dizia isso há uns 15 anos atrás, em 100 anos de república, nós tivemos pelo menos uns 70 de ditadura, se a gente for somar as ditaduras todas
vai dar uns 70 anos. Ele dizia que o governo Fernando Henrique era chamado a ditadura do cunho de renda. Respondeu, inclusive, um processo lá de um dos ministros do Fernando Henrique por dano moral. Enfim, o nosso saudoso, grande professor Bandeira de Mello, tenho saudade das aulas dele. Então, essa atuação, essa situação hoje que nós vivemos, como diz o professor, grande advogado, que eu tive o prazer de trabalhar no escritório modelo como meu chefe, ele era o presidente da OAB, agora o Maris de Oliveira, nós estamos num momento muito, mas muito delicado na história da nossa República, né? Com falas muito duras contra instituições, colocando em xeque essa estrutura republicana que foi construída nesses anos todos, e especialmente depois aí da Constituinte, vamos dizer assim, do processo iniciado em 1986, 85, com a redemocratização. E essa realidade que nós vemos aí, especialmente nas nossas periferias, é uma realidade que também existe em outros locais, mas aqui, por conta dessa desigualdade, ter sido o país na Idade Moderna. A escravidão existe desde da história do homem, existe um registro muito interessante sobre a escravidão. Mas a escravidão, em tempos modernos, o Brasil foi o país que teve o maior tempo mantido um regime econômico baseado na escravidão, com o maior território e o maior número de pessoas envolvidas, porque foram mais de 300 anos de escravidão que nós passamos aqui no Brasil. E isso foi deixando sequelas. Essa grande massa de pessoas sem acesso e envolvendo, hoje alguns dizem que as favelas são as novas senzalas, né? Você vai evidenciando essa dificuldade de acesso à saúde e aos bens materiais. Então, como é que você vai exigir a dificuldade de se fazer as pessoas ficarem em casa? Isso fica evidente quando alguns estados e cidades estão decretando lockout. É um choque muito grande, porque você tem o lockout, nas periferias as pessoas simplesmente ignoram e estão na rua, por duas razões básicas. Uma, que essas pessoas não têm poupança, elas vivem daquilo que ganham quando conseguem trabalho naquele dia. Dois, elas não têm a concepção de imóvel como a gente tem aqui. Eu estou falando com vocês da minha casa, é um cantinho pequenininho, mas é um cantinho que eu tenho com os livros, tem ali as filhas na sala, a esposa uma outra atividade, outro pavimento, e muitos, como os arquitetos mandam, pelo menos 2,5 metros quadrados para cada habitante, seria um imóvel interessante. Você imaginar que muitas pessoas estão morando num lugar que tem 4x4 em condição subhumana e querer que elas fiquem dentro de casa, isso é muito difícil. Então, esse choque de conflito e a dificuldade de acesso, a gente tem histórias, mesmo aqui no estado de São Paulo, que se repetiu nos Estados Unidos, no cinturão produtivo, cinturão também do milho. A produção se perdendo porque não tinha forma de distribuição. Aqui em São Paulo, há 1 mês e meio atrás, a notícia que vinha do chamado Cinturão Verde em São Paulo, especialmente da região de Mogi, aqui Mogi das Cruzes, era dos produtores perdendo a produção de verduras e legumes porque não podiam financiar o transporte até São Paulo para aqui distribuir. Elas distribuíram lá, para o entorno. Então, esses arranjos produtivos e solidários é que faltam, às vezes, e a gente vê essas situações de maior exposição. Ladislau Dalbor, no livro que ele tem já antigo, dos anos 90, ele fala bastante disso, o Noam Chomsky também, em situações, então, mulheres, crianças, idosos são as vítimas preferenciais e que vão sofrer nessas circunstâncias. A gente está agora na situação do vírus, do contágio. Pós-vírus, a gente vai assistir o efeito do vírus na economia, que a gente já está vendo aí, o pico, as ações trabalhistas diminuindo, porém, o número de ações trabalhistas geradas em razão da pandemia explodindo, o número de calotes em rescisão explodindo, alguns aproveitando, né, de uma forma estratégica, muitos devem
está fazendo o que? Demitindo o que a gente vai assistir em algum momento, isso vai se revelando. Aqueles contratos de trabalho baseados na CLT vão sendo rompidos, os novos contratos que vão ser estabelecidos com base na nova legislação trabalhista. Isso vai gerar lá na frente alguns questionamentos. As novas formas de arranjo também vão estar em voga aí, e muitos estão pensando, será que eu preciso manter esse escritório dessa forma ou eu posso fazer a forma do teletrabalho? Uma coisa é certa, esse fator pandêmico, especialmente a pandemia na saúde, ela catalisa um processo que o professor Comparato coloca no livro dele, A Civilização Capitalista, que eu recomendo a todos vocês que leiam, que dá todo um panorama, efetivamente, de uma civilização global, em que vai mostrando ponto a ponto, especialmente falando que vem agonizando, não teremos uma grande revolução, não é? Mas de um processo lento de agonia e de transformação. E ele sempre deixa, no final, algumas expectativas, alguns caminhos para se seguir de forma pacífica e operando aí o sistema. Então, essa pandemia, ela catalisa isso. Assim como, por exemplo, a gente está passando no ensino superior, especialmente nas escolas privadas, a EAD, as plataformas de educação à distância. Existiam algumas projeções de que, em 5 anos, uma boa parte dos cursos superiores hoje, diretos, eles teriam um percentual na plataforma EAD. E isso agora foi acelerado, é algo que sai do toque. Na política tem isso, né? O princípio da pasta fora do tubo. Quando você tira a pasta de dente de um tubo, você pode até tentar fazer ela voltar, mas ela não vai voltar integralmente do mesmo, e o tubo nunca mais vai ser o mesmo. E como a gente já vinha de um processo de 2016, 18, com a chamada Emenda Constitucional 95, que alguns chamaram, eu mesmo, de emenda do fim do mundo, que a gente estaria na beira de um abismo, então agora é como se a gente estivesse em queda livre nesse abismo, e que pegou um vento mais ainda para forçar a descida, que é a Covid, né? A origem dela, hoje eu acho que seria leviano alguém dizer isso veio de laboratório, como alguns dizem, né? Como dizem também que a Terra é plana, mas eu não duvido de nada. Existem relatórios que você pode ter o acompanhamento disso, a gente lê o Hariri e lê outros, inclusive um relatório da própria Agência de Inteligência Americana, e isso é um ciclo. A gente teve o H1N1, o SARS, no Oriente Médio, a crise também respiratória. São ciclos de vida desses micro-organismos, na verdade, o unicelular, sem proteção, inclusive celular, que é um vírus, e que vai se modificando. E como diz o Ulrich Beck, né, na Sociedade do Risco, esse risco com essa questão econômica, uma economia não baseada no homem, como dizia o saudoso Alceu Amoroso Lima, e a característica dos direitos humanos, o homem como um todo, e para todos os homens, você pensar toda a dimensão biopsicossocial, e inclusive filosófica, religiosa, enfim, o homem em todas as suas dimensões, a gente vê que essa economia que está montada, apesar daquela grita que teve em 2008, a gente não aprendeu a lição. Nós continuamos com a mesma estrutura, houve um processo maior ainda de concentração, isso o Piketty mostra muito bem. O que há de novidade nisso tudo é efetivamente uma figura aí, seria um grande estadista global, mais ligado a uma vertente religiosa e que cuida, é realmente o Papa Francisco, e nesse período agora, nós estaríamos em Roma, quer dizer, eu digo nós, a humanidade estaria em Roma, alguns que eu conheço estariam até alunos, debatendo a chamada economia de Francisco, Stiglitz e várias outras pessoas, pensando outras perspectivas. Daí que eu chamo a atenção de vocês para a leitura desse livro aqui do Comparato. Não estou vendendo o livro, não ganho nada com isso, mas é muito bom, que é do professor Comparato, que é a Civilização Capitalista. Tá? É muito, muito interessante, né? Assim como era interessante também a leitura do A Riqueza do Homem, mas que dá uma visão histórica e congelada, né, desses ciclos todos.
inclusive ciclicamente, quando o suicídio vai aparecendo, a gente vê que é urgente algumas modificações, a questão climática, a questão do arranjo econômico, para onde vai a economia, aquilo que parecia uma coisa utópica, o mantra do senador Suplicy, né? E eu já várias vezes encontrei com ele, talvez seja um mal alguns dizem que é mal do Eduardo, fala demais, e ele tinha esse mantra da renda mínima. Um país adotou, outro teve um plebiscito, mas não se descarte, agora voltou à tela, que em algum momento, em razão do avanço tecnológico e da massa humana que nós temos, efetivamente, algumas pessoas vão depender, sim, desse aporte, não como financiamento, mas sim como fomento, como uma renda mínima cidadã, para a pessoa ter o mínimo para ela poder fazer o que ela bem quiser. O que no Brasil, infelizmente, não aconteceu, a gente acompanhou, foi um sonho, mas depois houve uma mutação e acabou virando só o Bolsa Família, era realmente um grande projeto chamado Fome Zero, que começa lá no comecinho do governo Fernando Henrique, com o Ruth Cardoso, com o Betinho, todos os sindicatos articulados numa recolha de material de mantimentos com fome. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, muitos vão lembrar. E o Betinho começa a articular isso por meio de decretos. A gente tem uma CPI chamada CPI da Pobreza, o professor Ladislau, professor ainda vivo, muito lúcido, o Paul Singer, a Aldaís Esposati, tantos outros. Essa CPI tramitou, relatou, encerrou lá no final dos anos 2000, começo dos anos 2000, 2001, e aí se aumentou uma alíquota na CPMF, 0,03 na CPMF, que muitos chamavam de contribuição permanente sobre as movimentações financeiras, era contribuição provisória. E para que aumentou aquela alíquota? Sabe para quê? Para investir em saneamento básico. Então, esse não investimento em saneamento básico faz com que nós tenhamos dengue, zika. Imaginem o que seria o potencial econômico desse mercado interno, só se a gente colocar assim, vamos pensar num bairro periférico, bairro que sempre bate recorde de contágio de dengue, agora as mortes por Covid, contaminação e morte por Covid. A sofrida Brasilândia. Se você for a Brasilândia, nas comunidades da Brasilândia, você vai entender, não precisa ser vidente, nem zoólogo, nem astrólogo, para saber que ali a coisa vai pegar pesado. Um lixo é recolhido em caçambas, vem das vielas, é colocado ali. Quando esse lixo é recolhido uma vez por semana, às vezes atrasa, o lixo fica caído e fica caído mesmo, não tem ninguém que vá passar uma vassoura. Então, é muito complicado. Agora, imagine, a gente vai reurbanizar esse bairro. Nos moldes da ONU, da Organização para a Habitação, lá da FAO e da unidade da ONU para isso, eu teria de primeiro, eu vou realocar aqui, eu preciso ver onde é que vão ficar essas pessoas provisoriamente e reconstruir. Essa tentativa e esse modelo, o último modelo no mundo que funcionou assim, com aporte de dinheiro barato entrando por ocasião dos mega eventos, e foi nas Olimpíadas de Barcelona. Toda Barcelona foi reestruturada desse jeito, com um financiamento barato, e o conjunto onde moraram os atletas, depois eram todas casas para os moradores, financiadas. Agora, aquele foi o último modelo, tanto de Olimpíada como de Copa do Mundo, porque depois houve uma cooptação desses recursos, dessas operações, para uma das maiores organizações criminosas que a gente vê, que se denomina, segundo as investigações todas, FIFA, em que eles determinavam tudo, compravam tudo, e não é à toa que a gente tem um ex-governador de São Paulo cumprindo pena lá em Nova York, e alguns outros dirigentes de futebol que não põem o pé fora, não saem do espaço aéreo brasileiro, porque podem ser presos a qualquer momento. E aí se inverteu, você transfere dinheiro do público para essa iniciativa privada, e o que fica depois? Grécia quebrou, África do Sul, eu lembro que 3 meses antes, o principal dirigente
organizava a Copa do Mundo na África do Sul, foi encontrado morto a poucos quilômetros do principal estádio. E o que ficou aqui, esses elefantes, esses estádios perdidos aí no Brasil afora, né? Então, mas é uma cultura que precisa mudar. É difícil também falar esse governo, aquele, porque todos queriam trazer a Copa do Mundo e qualquer um que tivesse ali traria. Eu lembro, em 2013, eu estava como promotor licenciado, né, com autorização do Conselho Superior do MP, para ser assessor para direitos humanos do então secretário de Segurança, Fernando Grela Vieira, que fez, no meu ponto de vista, depois do professor Zé Afonso e do próprio Petreluzzi, uma grande gestão à frente da Secretaria de Segurança Pública. Introduziu a questão do socorro, colocou na rua a resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos 06, que falava do socorro feito pelo SAMU. A gente instrumentalizou uma recomendação. E o que aconteceu naquele período das manifestações de 2013? Vocês veem como o bagulho é muito louco, a política, o negócio é muito doido. Aí eu só ver como é que vai resolver o problema. Fizeram uma grande aliança. Como é que a gente vai resolver? Muito simples. Aí, o que fizeram? Nessa situação, naquele momento, nós tínhamos um vice-governador de São Paulo, de uma aliança política, que era, ao mesmo tempo, ministro da presidente da República, que era de outra base política. Era o senhor Afife Domingos. E, naquele dia da primeira manifestação, se a gente for lembrar, se vocês pegarem os comparativos do jornal, o jornal da época, quem é que estava em Paris negociando a vinda para o Brasil da Expo 20, que é um dos maiores eventos globais, fruto de uma exposição dessa industrial, é a Torre Eiffel. E ela vai ser agora em Dubai. Estava o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-presidente Lula, com todo aquele elan, aquele carisma que tinha e tem, né, pela liderança política que exerce. Não é santo, mas é um político latino-americano brasileiro, não de Marte, e que opera nesse sistema, tem de operar nesse sistema carcomido com mais de 25 partidos, né? Não precisa ter um, não precisa ter dois, mas 25 acho que é um pouco demais, né? Então, a gente tem os matizes, se fossem 5 já estaria de bom tamanho. Mas o que acontece? Quando se estava discutindo ali entrar em votação, explodem as manifestações, começando com São Paulo. E aí o Brasil perde. Isso foi bom, foi ruim? Os projetos que existiam eram grandiosos. Trem de alta velocidade ligando São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, era um negócio de transformar realmente uma região. Agora, aquilo com que nós vimos depois, será que nós sobreviveríamos? Antigamente falava, o Brasil, depois de um Jogos Pan-Americanos, depois da Copa, nós somos a Grécia amanhã, né? A Grécia é nós hoje, nós seremos a Grécia amanhã. E, de fato, houve aí um grande problema. E na minha humilde concepção, de alguns, né, com o próprio professor Comparato, o professor Geraldo, o professor Bandeira de Mello, o que a gente assistiu em 2016 foi um golpe institucional, como diz o Pedro Serrano, a proporção que tomou, não a investigação da Lava Jato, que devia ser feita, mas o impeachment baseado em nuvem, em fumaça, aquilo foi realmente demais. Aí vale a pena a gente ver os vídeos daqueles 2 grandes atos, um no Tuca e outro no Largo de São Francisco, a fala do professor Comparato, para a gente entender a dinâmica disso. E entender uma das falhas ou da inocência que foi a questão da mídia e do oligopólio das mídias que nós temos. A melhor coisa para a mídia é realmente a concorrência, é ter a pluralidade de produção, e que a ação foi proposta pela Associação Nacional de Jornalismo, o Comparato assinando tudo aquilo, a ABY assinando,
o parecer do Procuradoria-Geral da República a favor da ação e o então advogado-geral da União, agora fugiu um nome diferente, que ele deixou a Advocacia-Geral da União, foi para os Estados Unidos advogar contra a empresa que advogava, foi advogar para a empresa que advogava contra a Petrobras, inclusive, né? No dia seguinte. Ele deu parecer contrário. Então, é uma coisa muito louca, né? E essa discussão. E aquele que diz que isso daqui não seria uma Venezuela caminha a passos largos para uma venezuelanização, né? Então, o negócio é muito doido. Quer dizer, nessa pandemia da saúde, a gente ainda tem esse pandemônio no âmbito político, né? Então, realmente é um momento bastante delicado, de perspectivas truncadas e sem saber. O que eu diria para vocês que são jovens, já formados, recém-formados, é um tempo de vocês pegarem os livros, aprofundarem os estudos, continuarem estudando e se preparando. E sempre ter em mente que aquele ensinamento do Gandhi, a não violência. Não retruquem. Eu acredito que a gente só não teve episódios tristes ainda, como a gente já teve um até na Paulista há um mês e pouco atrás, logo no começo, numa manifestação, que uma moça levou um tiro de um cara na Avenida Paulista. Então, por conta disso, é que eu acho que ainda a gente não teve, infelizmente, felizmente, tomara que não tenhamos, mas eu receio bastante esse tipo de coisa, porque eu vi de muito perto isso. Vocês, por exemplo, se locomovendo para uma manifestação de determinado tipo e encontrarem no meio do caminho pessoas fortes e que vão, só de vocês estarem paramentados, querer bater em vocês, né? Isso antes de chegar, né? Então, esse tipo de coisa, o que a gente está assistindo não é nada saudável, não contribui em nada para o debate, para o avanço nesse processo civilizatório, que, na verdade, eu chamo de bolero civilizatório, que é o processo, a gente que vem do direito da ideia, ou quem faz produção, engenharia de produção, como uma coisa linear, né? Não, a civilização é um bolero civilizatório. A Laura Carvalho, é uma moça, jovem economista, escreveu o livro Valsa Brasileira, que fala da questão da economia. Se eu pudesse, eu diria que é o processo civilizatório, Elias Canetti, que escreveu sobre isso muito bem, é um bolero civilizatório. Então, como se o casal quisesse 2 para lá, 3 para cá, e faz de conta que não quer, e vai e vem. E na política também, você, às vezes, recua 2 casas para poder avançar 3 lá na frente, na verdade, você avançou 1. Então, tem o momento dos seringueiros, o Chico Mendes deixou uma grande tática, ensinamento estratégico, tático, que era a tática do empate. Então, você se colocar ali na árvore de forma pacífica, evitar que fosse derrubado. E, no frigir dos ovos, uma das lições que o professor Comparato dá é justamente essa tática. A gente está num momento institucional mundial, especialmente global, que se a gente puder segurar os retrocessos, mais que a doutrina diga a questão da irretroatividade dos direitos conquistados, a gente teve o ano passado sancionado, o ano retrasado de 2018, uma alteração muito profunda na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil, especialmente o artigo 19 e 20, que colocou na lei a questão da reserva do possível, ou a chamada cláusula do razoável, né? Vários fatores, abuso aqui ou acolá, mas também um dirigismo econômico. Agora, do ponto de vista da gestão pública, como disse o professor da saúde pública, e que eu aprendi muito com ele em Santo André, quando era secretário de saúde, é um grande gestor aqui do Sírio-Libanês, o professor Gonçalo Vecinas, não dá para a gente imaginar uma gestão pública brasileira cujo desenho dela ainda a base é de 1967, em que uma entidade pública como o HC, uma universidade ou uma escola, tenha de ter estoque para 3 meses, em que obrigue o gestor a comprar um papel higiênico por um valor que é o dobro daquele que ele compra no mercado da esquina, porque o mercado não pode dar garantia de preço para ele por 30 dias. E isso hoje, com internet, pregão eletrônico, toda essa ferramenta.
e a gente achando no sistema de justiça que a lei de licitação resolve tudo e que é uma panaceia que acho que vai dar conta de tudo, e não dá. E esses esquemas assim, e como briga de gato e rato, a gente tem que estar sempre evoluindo. Agora, o que a gente assiste é uma revolução do mundo 3 ou 4.0, como dizem alguns, na internet das coisas, e a gente ainda administrando o setor público com recursos de gestão do século XIX para início do século XX. Essas coisas estão explosivas e, em torno disso, muita gente se organiza e, realmente, quem está pagando a conta é essa meninada. Vocês vejam, hoje, a gente é um país tão diferenciado que a gente tem falta de saneamento básico, mesmo na nossa cidade, não precisava nem, podia ter posto uma foto aqui de Parelheiros, né? Mas, e 20 quilômetros em linha reta, saindo Socorro, Guarapiranga, depois Washington Luiz, Rubem Berta, 23 de maio, eu chego ali no centro de São Paulo, no Largo de São Francisco, que eu tenho internet banda larga pública. Então, a gente tem questões do século XXI e questões do século XIX, ainda agregadas à Lei de Terras de 1850 e todo o efeito dela. A gente vai pegar um escrito do Comparato Rumo à Justiça, o outro do professor Sidney Chalub, um grande historiador da Unicamp, e hoje no Rio, quando ele escreveu Visões da Liberdade, o Rio, Cidade Febril, que não foram resolvidas, e o Sidney Chalub depois foi estudar Machado de Assis, que além da prosa, da poesia, que é pouco conhecida, mas na prosa, nos romances, produziu, à época, verdadeiros tratados, são trabalhos de sociologia, e relatando aquilo e a bronca que ele tinha. E como diz hoje o Comparato, a gente criou uma república e uma democracia sem povo, como se fosse uma grande festa e o povo assistindo, né? Então, a gente tem essas coisas. Desculpem aí, não sei se eu falo demais. Eu vou parar um pouco para vocês poderem perguntar se eu vou extrapolar o tempo e tudo, né? Se é que eu já não extrapolei. Não, Mas é a alegria de revê-los e de poder falar com vocês. Desculpa. Prazer é nosso. Prazer é nosso. É nosso. É nosso, né? E tivemos aulas aqui, né? Diversas referências muito legais. Fábio Conde Comparato, Laura de Carvalho, são nomes que se a gente se aprofundar, a gente certamente entende melhor o Brasil, né? Pedrão, nosso tempo está se esgotando, professor, a gente gostaria de poder ficar mais, mas temos uma limitação aqui do próprio aplicativo. Agradecemos muito a sua presença, muito mesmo, tivemos uma aula aqui, pudemos passar aí por diversos assuntos e que realmente o futuro das crianças e da juventude, dos adolescentes, ele, de certa forma, está ameaçado e cabe a gente refletir sobre isso e produzir alternativas.